Natanael, seguinte, sobre suas questões. Obviamente, por eu ser um cientista, a minha ciência é a ciência da história, eu acredito, não é eu que acredito, né? O que a realidade tem demonstrado é que a teoria evolucionista da espécie humana é a mais correta, né? É muito forçoso, apesar de não ser errado, a gente acreditar que nós viemos de um ser metafísico que a gente convencionou chamar de Deus, ou que em outras épocas chamava-se de deuses, né? Eu acredito que a ciência, essa ciência que a gente aprende na escola, a ciência que se faz nos laboratórios, nas pesquisas científicas, ela consegue nos dar respostas mais assertivas sobre a nossa evolução e a nossa constituição, né? Por isso que eu estou convicto de que a teoria do evolucionismo da nossa espécie ela é mais correta, né? Nós não viemos do barro, como a Bíblia fala, ou por um Deus. Nós não viemos de um sopro, como os gregos acreditavam, que era o sopro dos titãs, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, então acredito que a teoria do evolucionismo ela consegue nos explicar melhor. A segunda questão sua é porque você está confundido sobre esse negócio de os primeiros seres humanos e as primeiras civilizações, né? Os primeiros seres humanos é aquilo que nós vamos tratar esse bimestre agora. Esse bimestre agora nós vamos tratar sobre isso. Que é o homem das que a gente aprende lá no jardim de infância, que a gente chama do homem das cavernas, né? Então, é o homem de Neandertal, o Australopithecus, o Homo sapiens sapiens, né? Então, o primeiro traço do gênero humano nosso é de 12 milhões de anos atrás. Então, o ser humano não é de agora, é de 12 milhões. Eu estou falando de muito tempo atrás. Só que esse ser humano, e a teoria da evolução, ela trouxe uma explicação para a gente, ela permitiu com que esse gênero humano passasse por modificações ao longo do tempo, até chegar numa espécie que é a nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens sapiens, que a gente tem essa característica aqui. Bípede, tem cérebro, essas coisas todas. Então, esses aqui são os primeiros seres humanos, que é uma coisa diferente do que a gente falar das primeiras civilizações. Então, nós vamos ver isso agora nesse bimestre. Na medida em que esse ser humano foi evoluindo ao longo do tempo, até chegar ao estágio que nós estamos hoje, ele passou por um processo de ficar mais complexo ao longo do tempo, que nos levou a constituir sociedades organizadas, né? Ou seja, a gente dotado de razão, o homem se viu na necessidade de se organizar coletivamente para se proteger e para proteger a sua própria espécie. Então, por isso que a gente vive em grupo, em coletivo, porque senão a gente morre. Então, eu dependo de você, eu dependo de sua mãe depende de mim, cada um depende um do outro. Porque essa foi a forma que a nossa espécie encontrou para garantir a nossa própria existência, né? E na medida em que a gente vive de forma coletiva, nós vamos formando aquilo que se convencionou chamar de civilização. Então, por isso que a gente estuda as primeiras civilizações. Então, as primeiras civilizações, os hebreus, os fenícios, a Mesopotâmia, né? A civilização egípcia, os gregos, os romanos. Ou seja, todas essas são as primeiras formas que nós tivemos de viver coletivamente dentro de um sistema social. Essas são as primeiras civilizações, né? E que não é uma coisa muito antiga. Ou seja, se a nossa espécie, a espécie Homo,
ela tem 12 milhões de anos, nós estamos falando aí de uma sociedade da Mesopotâmia que tem 10 mil anos atrás, 10, 6 mil anos atrás, ou seja, muito recente, né? Que formou as primeiras civilizações. Então, acho que esclareceu a segunda pergunta, né? A terceira é sobre a relação humana com esse negócio chamado de criação divina. De fato, se você for estudar todas as sociedades humanas ao longo da história, você vai observar que todas elas têm formas de expressão religiosa. Então, se você vai na Mesopotâmia, eles têm os seus deuses, no plural. Se você vai na Grécia, eles têm os seus deuses, também no plural. Não é um, são vários. Se você for em todas as sociedades antigas, você vai ver muito isso, deuses, sempre no plural. E você está correto, geralmente esses deuses estão ligados a fenômenos da própria natureza. Então, se um raio cai na plantação de milho do inferno do grego, ele vai pensar que é o deus lá, tá puto com o cara, e para se vingar mandou o raio para acabar com a plantação inteira. O cara vai ficar puto, entendeu? Só que aí vem a chuva, ele fala, nossa, outro deus que é o deus da chuva foi lá, ficou com dó de mim e apagou o fogo. Isso na sociedade antiga. Porque aí na sociedade medieval, nós vamos ver isso, tomara que nós vamos ver isso, né? Estamos torcendo para isso. Nós vamos ver que essa forma de expressão religiosa ela se altera. Então deixa de ser deuses ligados à natureza e passa a ser Deus no singular, que é esse Deus cristão que nós temos aí, né? Então tem um ser supremo chamado Deus e que ele é o criador de tudo, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele é tudo. Só que esse Deus, ele aparece na civilização por uma série de fatores, uma série de determinantes históricos, são fatores. Então aquela sociedade criou, expressou-se religiosamente dessa maneira. Se você for para a China, no mesmo período, a China até hoje é budista. Então, o maior país do mundo, onde concentra a maior população do mundo, não é cristã, é budista. Os caras acreditam em Buda. Ou seja, e tem outra forma de expressão religiosa. Então você está vendo que a cada povo, a cada época, você tem uma forma diferenciada em que esses povos expressam a sua religiosidade. Ponto. Mas só que essa religiosidade, ela se altera ao longo do tempo e ela se altera ao longo das sociedades por um simples motivo. É porque quando você muda o modo de produção, então lembra lá daquela primeira aula minha, quando você muda a forma de produzir as mercadorias, toda a sociedade muda. Então veja só, se a gente pega na Idade Média, quem produzia as mercadorias era o servo. O servo, dentro do feudo, produzia as mercadorias para o nobre e para o clero católico. Então é óbvio que essa forma de sociedade, essa forma de organização da sociedade vai conferir, vai possibilitar um tipo de visão religiosa. Quando a gente sai do feudalismo e entra para o nosso modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que é o que eu e você e sua mãe e seu pai todos estamos vivendo, você muda a forma de produção de mercadorias, ou seja, não é mais o servo que vai lá na mata, pega um pedaço de madeira, com muita calma ele vai talhando essa madeira para fazer uma linda mesa para o senhor feudal, para o nobre. Agora na sociedade não, você faz mesa em massa dentro de uma fábrica. Então mudou a forma de produzir as mercadorias. Então, consequentemente, a forma religiosa nossa se altera. Sacou? Então, as alterações que se observa nas diversas religiões que nós tivemos ao longo da história se explica pela alteração nos diversos modos de produção que nós tivemos ao longo da história. Então, se lá nas sociedades antigas, para mim produzir uma mesa, para mim produzir uma mercadoria, eu dependo do escravo,
Por isso que eu falo que o modo de produção da Mesopotâmia, da Grécia Antiga, da Roma Antiga é o escravismo. É por conta dessa forma de produção é que eu vou ter esse determinado tipo de religião, sacou? Então a religião lá na Grécia, lá em Roma, é politeísta, tem vários deuses e eles vinculados à natureza, porque o modo de produção assim o determinava. A mesma coisa, no modo de produção feudal, se tem uma religião monoteísta, que é a religião cristã, porque aquele modo de produção, que é o feudalismo, exige que se exista esse tipo de religião. E assim por consequente. Sacou? Pronto, essa é a terceira pergunta. A quarta, que é em relação ao professor Ego. Esse negócio das correntes ou histórias literárias, né? O fascismo é o fenômeno político, cultural e ideológico que vai surgir no início do século XX, sobretudo no continente europeu. Então, Espanha, Itália, Alemanha, Japão. Japão tá na Ásia. Mas todos esses países vão constituir aquele bloco que nós vamos chamar de bloco fascista, né? Uma das características que a ideologia fascista vai trazer naquele período é uma releitura daquele romantismo clássico do século XIX. Então, se você for ler o conteúdo do Ego e prestar bem atenção no que eu estou te dizendo, você vai perceber que o romantismo no século XIX, do ponto de vista, enquanto uma manifestação ideológica, ele pregava e ajudou a constituir os Estados-nação. Então, essa ideia que a gente tem, ou que a gente tinha, de que eu sou um francês antes de ser um europeu, isso foi produto do romantismo do século XIX. Então, lá no século XIX, influenciado pelo movimento romantista, pelo romantismo, o francês ele se via como francês antes de qualquer coisa na vida. Por isso que no século XIX você observa muitas guerras. Sempre tiveram treta, bicho. O tal do francês com o tal do inglês. Um mais nacionalista do que o outro. Veja bem, um mais nacionalista do que o outro. Por quê? Porque naquele contexto você tinha um apelo desse romantismo, desse amor à pátria tão grande que você criou um nacionalismo muito forte no continente europeu. Você reafirmou a posição dos Estados-nações, dos países. Tanto é assim que é por conta desse romantismo do século XIX que os franceses, os ingleses, conseguiram colonizar e escravizar os africanos ainda no século XIX. Século XIX, não estou falando de anos 1800 e pouco. Então, as ações imperialistas que francês, inglês, alemão, todo esse povo fez no século XIX na Ásia e na África, ele também teve como motor, teve também como uma das suas causas, o romantismo literário do século XIX. Até aqui tudo bem. Quando a gente sai do século XIX e vai para o século XX, o movimento fascista, com Hitler na Alemanha, com Mussolini na Itália, com Franco na Espanha, com Salazar em Portugal, esse movimento fascista vai retomar o romantismo do século XIX e vai criar uma coisa nova, chamada de neorromantismo. Chamar de neorromantismo. Então, a partir de agora, eu não sou um francês em oposição ao inglês. Eu sou um francês e eu amo tanto a minha raça e o meu povo que ela é superior a qualquer outra pessoa. Sacou? Que foi o discurso do regime fascista. Hitler falava isso tudo. A Alemanha, você já ouviu essa frase, a Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos.
Isso é frase do Hitler. Que, coincidentemente, o nosso presidente Jair Bolsonaro vive falando aí aos quatro ventos, não é isso? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois é, copiou do Hitler. Então, portanto, isso é o que a gente chama de neorromantismo. É um romantismo às avessas, diferenciado, você entendeu? Então agora não é simplesmente eu sou alemão e eu sou a raça melhor de todas. No século XIX você não tinha isso. E é assim que o Hitler justificou a carnificina que ele fez no mundo inteiro. Então por que o alemão ia lá e olha, o Hitler foi eleito, ele não é um ditador, ele foi eleito na Alemanha, o povo votou nele. E por que o povo votou no Hitler? Porque naquele período, no início do século XX, você tem esse neorromantismo muito forte. Então não basta você ser um alemão, você é uma raça superior no mundo. Por isso quem é de outros países, você extermina tudo, sacou? Então, de forma bem direta, tem a ver sim, mas só que não, no século XX não é esse romantismo clássico. No século XX é esse neorromantismo, e que é um neorromantismo que inclusive está aparecendo hoje novamente. Então, como é que você entende Jair Bolsonaro? Como é que você entende Trump nos Estados Unidos? Como é que você entende Boris Johnson lá na Inglaterra? Ou seja, como é que você entende esses governos conservadores e ultranacionalistas hoje? Você entende eles através desse neorromantismo. Então, você prestar atenção na aula do Ego te ajuda também a entender a história e entender o momento que você está vivendo. Sacou? É isso. Acho que não tem, que eu anotei aqui no meu caderninho, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida que você me falou. Qualquer coisa você me chama aqui de novo.